Senhoras e senhores, preparem-se! Nós não vamos ter apenas um, mas dois Nickas lutando lado a lado pela primeira vez na história. E não é só isso, um gigante de ferro ancestral de 200 anos tá prestes a acordar e desferir o soco mais pesado da história de One Piece. Se você tava esperando para ver esse robô lendário em ação, esse é o seu episódio. O sinal da transmissão morreu completamente. A voz de Vegapunk simplesmente sumiu no meio da frase. E pessoas do mundo inteiro estão em pânico tentando entender o que aconteceu. Na perspectiva deles, esse cientista genial começa a soltar revelações que abalam o mundo e de repente fica em silêncio. Todo mundo está pensando a mesma coisa. Será que alguém acabou de assassinar esse homem por expor segredos proibidos? Antes de continuarmos, já esmaga esse botão de inscrever-se e ative as notificações para não perder nenhum episódio de One Piece. Lá em Alabasta, os cidadãos estão lutando para aceitar essa realidade. Eles não conseguem imaginar que seu governo real simplesmente apagaria alguém como Vegapunk. Mas aqui está o que eles não sabem. O governo mundial já fez exatamente isso com o Rei Cobra. E a propaganda está funcionando perfeitamente, porque o Luffy está sendo culpado por tudo. Corta para um reino aleatório onde um chefe está conversando com seu rei sobre a situação. O chefe está defendendo o governo mundial com unhas e dentes, dizendo que não tem como eles eliminarem a pessoa mais inteligente do mundo, mesmo que leis tenham sido quebradas. Vocês veem como o controle de narrativa deles funciona? Pessoas comuns ao redor do mundo nem conseguem imaginar que eles sejam tão corruptos. Aí você tem o Léo e a Rebeca. O Léo tá com aquela cara de choque, tipo, pera, isso foi realmente obra do Luffy? E a Rebeca tá lá parada, desapontada. Léo, meu chapa, você literalmente lutou ao lado dessas pessoas em Dressrosa. Como você tá comprando essa baboseira? Voltamos para as águas ao redor de Egghead, e esses navios da marinha estão absolutamente perdendo a cabeça. Eles estão assistindo o Orcuri em sua forma completa de demônio javali, Feng Shi. Essa besta maciça está se elevando sobre tudo, e os marinheiros estão aterrorizados porque testemunhar os anciões nessas transformações monstruosas quebra todas as regras que eles têm. Mas que escolha eles têm? Os anciões fazem contato direto com a York. Ela está aterrorizada, mas ainda responde de forma meio casual, o que honestamente exige coragem. Eles vão direto ao assunto, exigindo saber quantos Vegapunks ainda funcionam além dela. York puxa o Punk Records, checando conexões ativas. Dois nomes aparecem, Lilith como número 2 e Atlas como número 5. York reporta que Lilith está no Labo Stratum, enquanto Atlas está na costa nordeste. O Gorosei não hesita nem um segundo. Elimine ambas imediatamente. Marcos Marques confirma aquilo que eles apostavam. O Punk Records foi desenhado para continuar expandindo e armazenar conhecimento mesmo depois que o Stella se foi. Com a York do lado deles, eles têm acesso a toda essa genialidade. Aqui está o que eu estou pensando assistindo isso acontecer. A York jogou contra si mesma feio. Ela achou que traía os outros satélites e ia elevá-la, mas ela se tornou apenas uma ferramenta para os anciões. Eles não estão mantendo a perto porque é valiosa, eles mantêm porque ela é útil. No segundo que o Punk Records deixar de ser valioso ou eles descobrirem outro método de acesso, a York é descartável. Ela vendeu sua família por um lugar à mesa onde ela nunca vai ter realmente poder. Cortamos para o Caco gritando com a Stussy com as costas completamente viradas. Ele questiona se ela não tinha previsto a resposta dele e zomba de toda essa ideia de amizade. Ele deixa claro que a respeitava como uma agente impiedosa, mas sabe que nada vai mudar. A mente do Rob Lucy sobre a traição dela já está feita. A Stussy está soluçando, tentando responder, mas o Caco corta ela gritando, dizendo para ela simplesmente ir embora. Quando ela finalmente sai, o Caco faz o melhor que pode, segurando os seus verdadeiros sentimentos. Aqui está minha visão sobre isso acontecer. O Caco ficou realmente tocado pela menção de amizade dela, mas sabe que o quão impiedoso Lucy pode ser. Pela segurança dela, é melhor que eles se separem aqui. Esses agentes da Cypherpol ainda são humanos por baixo de tudo. Lá naquele navio gigante massivo, Dory, Brog e Luffy estão celebrando finalmente terem subido a bordo. O alívio está estampado em seus rostos. A Bonnie faz algo interessante. Ela realmente chama ele de Luffy.
em vez de chapéu de palha, pela primeira vez. Frank e Sandy estão olhando lá pra cima para esses capitães gigantes, enquanto Luffy corre maravilhado com o quão enorme tudo é, perguntando onde sua tripulação foi parar. Duas vice-almirantes mais jovens estão latindo ordens, dizendo: com todos esses navios de guerra cercando eles, deixar o inimigo escapar é inaceitável. Mas os gigantes estão passando rolo compressor nas forças da marinha. Nem chega perto. Os marinheiros começam a se preocupar com seus oficiais comandantes, e deveriam mesmo. A vice-almirante Doll, a vice-almirante Bluegrass e aquela arma mecanizada de besta marinha, todos foram transformados em criancinhas pelo poder da Bonnie. Bluegrass pode odiar ser pequena, mas até ela tá impressionada com quão forte a fruta da idade da Bonnie é. E a Bonnie tem só 12 anos. Imagine as capacidades dela como adulta. A Bonnie tá lá parada com uma pistola, zombando desses oficiais encolhidos, sabendo que eles vão enfrentar as consequências. O Kashi é puxado de volta depois daquela surra brutal na Doll. Luffy tá empolgado, reunindo-se com seus amigos gigantes. Sandy chama a Nami no rádio, dizendo que o grupo dele está saindo agora. Nami promete segui-los, já que o sacrifício de Edson deu a eles a fuga pelas nuvens para alcançar o oceano. Mas o Nuzjuru tá surgindo ali perto, então a Nami menciona precisar de suporte pro pouso. Sandy imediatamente se voluntaria, declarando Nami, Robin e Lilith suas prioridades máximas. Ele literalmente diz que mesmo que o navio afunde, nada vai impedi-lo de resgatá-las. O Usopp perde a linha porque o Sandy excluiu todos os homens. Frank jura proteger o Thousand Sunny. E o Usopp continua irritado. É nesse momento que São Marcos Mars aparece em sua forma Itsumade, esse demônio pássaro flamejante massivo. Sandy trinca os dentes observando. Bonnie percebe que isso marca sua terceira batalha contra um ancestro. Enquanto isso, Luffy já está criando laços com o chefe gigante. O chefe recebeu aviso sobre o apetite do Luffy e preparou montanhas de comida. Ele não esperava ver cada prato desaparecer em segundos. Luffy pede desculpas, explicando que se for usar o Gear 5 de novo, ele precisa reabastecer as calorias. Ele diz ao chefe: faz mais pra depois, o que faz o gigante cair na risada. Mars libera um raio de fogo devastador. Os gigantes levantam escudos protegendo as pessoas menores, mas as chamas se espalham, ameaçando as velas. Dois gigantes dão um passo à frente, Bjorn e Sig. Os marinheiros estão perdidos vendo esse pássaro flamejante gigante atacando seus inimigos. Bonnie grita, agradecendo aos gigantes, enquanto insiste em mover Stella e Kuma para um local mais seguro. Atlas se voluntaria para carregar ambos. Dory e Brog, frustrados, veem que outro monstro apareceu. Infelizmente, não dá para ignorar um que voa e persegue para sempre. Mars declara que ninguém escapa. Bem nesse momento, Frank sente algo inesperado. O oceano inteiro e tudo que o toca começa a quicar no ritmo daquela batida. Os marinheiros acham que é um terremoto, enquanto Luffy está satisfeito depois de comer. Quando o kick continua, os marinheiros questionam se tudo que Vegapunk disse era real, porque a água está agindo como um trampolim. Mas Mars reconhece o que está acontecendo e muda o foco. Luffy avista Bonnie e grita para ela, empolgado. Ela fica chocada, gritando "Nika!", mas Luffy não tem a menor ideia do que ela quer dizer. Dory e Brog dançando ao som dos tambores da liberação, mas Brog insiste que alguém pare de dançar para apagar o fogo. Luffy diz para Bonnie se juntar a ele para derrubar as ameaças. A jovem pirata duvida se consegue igualar o nível dele. Mas Luffy se recusa a recuar, mesmo não entendendo totalmente os poderes dela. Ele tá confiante que ela consegue. Ouvir a fé do Luffy faz a Bonnie lembrar do que ele disse sobre transformação. É assim que ele se parece quando tá totalmente livre. Aquilo clica. Bonnie ativa o futuro distorcido. O corpo de Kuma fica imóvel enquanto vemos o flashback da sua promessa para Ginny. O futuro que Bonnie imagina é um onde ela tá completamente livre. Bum! 2 Nikas naquele navio. Tambores da liberação tocando em dobro. Luffy tá adorando isso. Os marinheiros não têm nenhum entendimento do que estão testemunhando. Mas de repente não parece mais tão confiante. Luffy tá pronto para batalhar contra outro ancestro. Bonnie tá pronta também. Em algum outro lugar, os tambores da liberação causam efeitos, incomodando seriamente o Curry e Jupiter. Algo tá errado. Eles precisam se mover rápido. Bonnie tá admirando sua nova forma Nika. Luffy tá gargalhando com aqueles tambores da liberação ao fundo. Esse visual ajuda os marinheiros a reconhecê-lo do seu cartaz de procurado atual. Os gigantes de Elbafan estão em êxtase, finalmente vendo o guerreiro da liberação eles mesmos. São Mars bufa, notando 2 Nikas. Não demora muito para descobrir que a Bonnie imitou a forma graças à Akuma no Mi dela. O ancestro lança um ataque de raio feroz, lembrando eles do lugar deles. Luffy avisa os outros que não importa o que tentem fazer, nada causa dano nesses monstros. Luffy salta como um balão massivo, recebendo o ataque completo, e isso é claramente doloroso. O plano dele? Fazer com que eles o lancem contra o inimigo mais forte que puderem. Jinba e Frank não têm objeções, sem hesitação. O Frank parece até bem entusiasmado, na verdade. Enquanto isso, a Bonnie tá absolutamente estupefata com o plano deles. Dory diz ao Chapéu de Palha que eles vão deixar o pássaro grande pra eles. Brog então dá uma bronca nos companheiros por dançarem feito idiotas, ordenando que apaguem o fogo e movam o navio. Outros gigantes parecem chocados. Os capitães deles estavam dançando também. O que eu tô notando aqui? O amor dos gigantes por
Nika é uma admiração profunda e genuína por essa figura lendária. Luffy parece absolutamente ameaçador agarrando as asas do ancestro. Ele diz aos amigos, rápido, enquanto eu seguro a criatura. Enquanto preparam os ataques, Sandy avisa a Bonnie que as ordens do capitão são absolutas. Os três preparam novos ataques. Até a Bonnie tem a sua versão do Elephant Gun parcialmente revestida. Todos eles acertam as costas do Luffy, fazendo ele gritar de dor. A expressão da Bonnie cai em descrença. Ela não fazia ideia que os ataques realmente iam machucar ele. Luffy continua gritando em agonia. Mar sente o impacto do lado dele. Luffy deixa claro que todos os ataques definitivamente doeram, já que eles estão usando hack. Desses três, Sandy definitivamente tinha acesso ao hack. Vemos que a Bonnie é capaz baseado na aparência do punho dela. Isso significa que o Frank tem hack do armamento agora? Sandy diz a Bonnie, não se segure! Frank diz, continue até que a vida seja esmagada para fora dele. Bonnie pergunta o que é que diabos tem a ver com eles. Você acharia que eles têm algum rancor? Luffy continua resistindo contra muitos ataques. Uma gota enorme de suor escorre pelo bico de Mars. Sentindo a pressão com um booming down balloon, ele é arremessado para longe. Luffy está feliz em dar para o monstro esse tratamento, não esperando vê-lo de volta tão cedo. Finalmente, hora de partir, mas Luffy se pergunta do resto da tripulação. De acordo com Sandy, eles deveriam estar descendo, mas estão atrasados. Atlas se voluntaria para checar a situação, surpreendendo Sandy. Atlas sabe que a York está monitorando eles, pensando na Lilith enquanto ela dispara para cima do baixo d'água. A voz gravada de Vegapunk recomeça de dentro do gigante de ferro submerso. O Dendemushi de transmissão parece que acabou de acordar de uma longa noite. Vegapunk não diz nada desse tipo. É por isso que os irmãos Charlotte na ilha Howe estão surpresos vendo a transmissão recomeçar. Eles se perguntam o que o doutor quis dizer com um aspecto infinitamente herdado chamado vontade. Nós perdemos informações importantes sobre a vontade do D. Vivi e Morgan estão chocados que a transmissão voltou. Algumas pessoas acham que é sinal mau. Vegapunk e York contata os ancestros avisando que a transmissão foi apenas interrompida. O circuito de memória do Dendemushi de transmissão ainda está operacional. Para realmente desligar as coisas, eles precisam destruí-lo. O doutor só podia prezar para que a mensagem fosse recebida pelos afetados. Tristemente, ninguém ouviu nada. Enquanto isso, Gon está se divertindo fora do radar com a Sarfunkel. Voltando pro Luffy, o pirata fica chocado com o que vê acima. Coisas caindo do céu. Todos perguntam o que está acontecendo, mas os marinheiros rapidamente percebem que não é chuva. São pedaços de construção e agentes da Cypher Pole caindo. Eles precisam absolutamente pegá-los ou eles morrem. Os serafins são recuperados também. Luffy diz aos gigantes que o verme grande está cuspindo eles como uma fonte. Dory está preocupado com ele vindo atrás deles, insistindo em ganhar distância. Bem nessa hora, Jupiter muda a atenção. O monstro verme tenta sugar o navio ancestral para dentro da sua goela massiva, desfazendo todo o progresso. Ansioso para lutar, Luffy socou a monstruosidade com um punho enorme. Seus literalmente maiores fãs torcem ansiosamente para o seu herói. A jovem vice-almirante Doll e os marinheiros não ficaram felizes. Essa cena é ridícula demais para os soldados rasos da marinha entenderem. Então o javali começa a bufar. Sunwar Curry passa correndo pelo Luffy e Jupiter, indo direto para o navio. Luffy grita para os outros. A pele do javali é muito durável. Os gigantes capitães sabem que essa besta está frenética, dizendo para a tripulação se mover. O ancestro pula para bater direto no navio. Infelizmente a Bonnie não pode ajudar aqui. Ser livre como Nika foi exaustivo. Até o Luffy tende a ficar como uma ameixa velha quando a transformação acaba. Luffy reage a algo que ele sente vindo do baixo. Enquanto Dory e Brog gritam com medo da destruição do navio, ele finalmente reemerge. O punho do gigante de ferro. O colosso acerta em cheio a costeleta de porco, quebrando até uma presa massiva. Daí ouvimos do lendário primeiro pirata, o Joy Boy. No passado, ele disse ao gigante de ferro Emmet que a hora estava próxima. O ancestro é enviado de volta para a ilha. Emmet questiona o que o Joy Boy quis dizer com a hora. Os olhos de Dory e Brog saltam das órbitas perguntando o que é essa máquina titânica. Os olhos do Luffy, por outro lado, estão brilhando como estrelas, enquanto lágrimas de alegria escorrem deles. Ele está realmente feliz finalmente vendo esse grandão em ação, assistindo esse guerreiro antigo socar um ancestro com aquele punho massivo. O que está passando pela minha cabeça? Aquele gigante de ferro estava esperando 200 anos por este exato momento. Joy Boy disse a ele, a hora está próxima. E agora, com a presença do Luffy despertando, essa hora finalmente chegou. O fato de Emmet conseguir ouvir a voz de Joy Boy do passado, enquanto sente os tambores do Nika do Luffy no presente, conecta eles através dos séculos. Isso não é apenas um robô reativando, isso é uma promessa antiga sendo cumprida. Eu tô cravando agora. Emmet reconhecendo Luffy como o sucessor de Joy Boy significa que esse guerreiro antigo tá prestes a dar tudo de si para protegê-lo. Deixe o like e as suas teorias mais selvagens nos comentários. Estamos rumo a 10 mil de inscritos.